Hola, gente querida. Estoy hablando en castellano. No, voy a hablar em português. Ontem gravei um vídeo falando da discriminação, da diferença que a igreja faz, que os membros, os líderes da igreja fazem com as mulheres que o marido não é membro, ou que diretamente nem tem marido, né? Que era o meu caso. Para as mulheres que sim, o marido é membro, tem o sacerdócio, é líder na igreja e tudo. É forte a diferença, dá para notar. Eu notei, eu senti, eu vivi essa diferença, tá? Não é coisa da minha cabeça. Já é quase noite em Buenos Aires. Buenos Aires província, não é capital. Então ontem eu gravei esse vídeo contando como aconteceu comigo, porque meus filhos vão numa escola que é de membros da igreja. Não é um colégio religioso, é laico, mas é de membros da igreja, então a doutrina não é ensinada, só que é de membros da igreja. E eu contei a história de que eu ia trocar o meu filho de escola, no final eu desisti, e só por esse ato de tentar trocar, como que me deram mais ou menos, eu encaro mais ou menos como que um castigo pequenininho, né? Que para mim não foi tão pequeno, mas eles quiseram me sacrificar um pouco, botando meu filho para turno tarde. O meu outro filho estava no turno manhã e continuou no turno manhã. Então aconteceu assim, porque eu não contei como terminou. Eu contei que eles trocaram, que eles não deram a vaga para o meu filho maior, mais velho, para de manhã, só porque eu ameacei trocar de escola, nem cheguei a trocar. Era dezembro ainda, as aulas nem tinham terminado, tá? Então daí eu cheguei pro colégio, eu fiquei desesperada, eu disse, mas como não tem vaga para de manhã? Se meu filho estuda aqui desde o jardim, desde os 4 anos de idade, e ele ia começar o segundo grau, o primeiro ano do segundo grau. Bom, aconteceu que no outro ano eles disseram assim, tu vem aqui depois das férias, que se surgir alguma vaga, a gente troca ele de novo para de manhã. E eu disse, mas tá bom, né? E eu fiquei meio assim, bom, vou esperar. No outro ano, em fevereiro, comecei a ir na escola, no colégio, e realmente eles não trocaram a vaga, tá? Eles disseram que não tinham. Volta na semana que vem, me disseram. Voltei na semana que vem. Eu bem tranquila, confiando, porque tinha uma relação muito boa com o dono da escola. Aquele pessoal todo era gente que eu confiava, né? Porque é membro da igreja, sempre junto, nas conferências, a gente se cruzava. Então era gente tudo conhecida e eu confiava, né? Eles disseram, não, volta na semana que vem. E já estava quase começando as aulas, até que faltava poucos dias para começar as aulas, e eu disse, bom, vou dar uma rezinha aqui. Então eu disse, tem essa vaga, e o dono do colégio me levou para uma sala e me disse com voz áspera, até o último, e me disse, ele disse, não tem vaga, não posso trocar para de manhã, me disse. Assim, quase gritando, tá? Quase gritando. Não estava gritando, mas quase, com uma voz muito áspera. Então, o que aconteceu? Eu disse, tá bom, tá bom. Não vou, na minha mente eu repetia, não vou mais falar com eles. Se surge alguma vaga, eles vão me chamar, vão me ligar. E decidi que eu não ia tocar mais no assunto da vaga, porque daquela maneira como o dono do colégio, um membro da igreja, me chamou, nós fomos os 4, meu marido e meus 2 filhos, para conversar. Ele me chamou só eu numa sala e falou assim comigo. Então, meu filho, ele ficou no turno tarde. O que aconteceu?
todo o ano eu levava o menor às 7, voltava, ia buscar ao meio-dia, levava meu filho mais velho ao meio-dia e ia buscar às 6 da tarde. Todos os dias, ia e voltava no colégio. Tudo isso porque o dono do colégio não fez esse favor de deixar meu filho mais velho no turno de manhã, que ele sempre estudou a vida inteira. Se fosse que o meu marido fosse membro da igreja, da estaca ou da ala, que fosse um sacerdote, tivesse o sacerdócio, que tivesse um cargo, que fosse conhecido deles, vocês acham que eles fariam isso comigo? De nenhuma maneira, tá? De nenhuma maneira. O meu filho mais velho teve que cursar tudo. Ele adorou porque ele tinha coisas que ele não gostava, por exemplo, que ele não pôde continuar com a natação, tá? E o menor não queria ir para natação sem ele. No final das contas, não quiseram mais saber de natação, porque eles adoravam. Só que nesse horário aí, que era bem no horário que eles tinham que ir para natação, eles desistiram, eu não podia levar, e no outro ano eles já não quiseram mais. O meu filho menor, que é muito apegado, muito agarradinho com o irmão mais velho, era menorzinho naquela época, que já faz uns 3, 4 anos isso. Era menorzinho e ele ficava triste, não brincava, quase não comia, chegava em casa, almoçava sozinho, quase não comia. Foi um transtorno para mim aquele ano. O mais velho almoçava às 11, o menorzinho almoçava à 1 da tarde, ia e voltava, a gente não tinha tempo para nada, eles não podiam fazer aula de nada de tarde, porque tinham que levar um, buscar o outro. E o colégio não fez isso para mim, porque o colégio não quis. Tinha até menos alunos do que no ano anterior no grupo deles. A outra irmã, a outra membro da igreja, que o marido sim é líder, é família antiga na igreja, ela trocou de colégio o menino ficou 1 ano fora, voltou para o colégio e eles botaram no turno manhã sem nem piscar um olho. Tá? Então, essa é a diferença. Não é o colégio, são os donos do colégio. Se fosse, eu até posso pensar que se o colégio não tivesse nada a ver com a igreja, o dono do colégio ia dizer, ela tem um filho de manhã, o outro está de tarde. Não, vamos deixar os dois de manhã, não tem lógica que uma pobre mãe venha e volte para casa, e venha de novo e volte para casa. Sabe o que eles me disseram quando eu disse isso? Mas eu vou viver viajando na rua, buscando um e levando o outro. Eles me disseram, muda o outro para tarde também. Assim me disseram, muda o menor para tarde também. E eu disse, mas não tem lógica que eu tenha que de repente mudar meus 2 filhos para tarde, sendo que eles estudaram toda a vida. E quando eu contei isso para esta mulher que é da igreja e que ela pode fazer tudo sem problema, ela ficou assim, assustada, disse, nossa, não acredito, ela me disse. A gente estava, acho que num consultório médico que eu encontrei ela, e ela me disse isso. Então, eu fiquei assim, então, olha só, né? Quando eu vi que o filho dela voltou para o colégio e continuou de manhã, tendo mudado no mês de abril, eu fiquei de queixo caído, disse assim, é comigo, porque meu marido não é da igreja. E não foi a única coisa que fizeram comigo, porque meu marido não é membro da igreja. Acampamento do meu filho mais velho, do Pedro, saiu mais caro para mim, o dobro do preço, para mim, que para as outras mães que o marido é membro da igreja e eram líderes. Saiu o dobro do preço para mim, eu paguei o dobro do acampamento do Pedro na igreja, porque o meu marido não é membro da igreja. E nessa época eu nem suspeitava que a igreja não é verdadeira. Nem suspeitava das 8 versões da primeira visão, de que José Smith diz que ele até tinha feito mais pelo mundo, mais até que Jesus Cristo, que tudo isso está escrito, mas naquela época eu nem suspeitava, e eu sofria um montão, sofria para burro, e continuava lá, porque eu pensava,
aqui a gente tem que estar, a gente tem que suportar tudo isso. E eu dizia isso para os meus filhos. Eles diziam, mãe, por quê? Por que a gente tem que passar por isso? E eu disse, porque é por Deus, nada mais, só por Deus. Quando eu descobri que a igreja não é verdadeira, e eu investiguei, e eu descobri tudo, um belo chute no traseiro da igreja e de toda essa gente da igreja, toda essa gente. Alguns poucos que eu tenho carinho e apreço, só que eu nunca mais tive contato com nenhum deles, mas no modo geral, na igreja eu peguei um chute no traseiro. E nunca mais, para essa igreja, eu, Vera e os meus filhos, não voltamos nunca mais. E um parênteses para nenhuma outra igreja, porque nenhuma delas tem a verdade. Então foi essa experiência que eu tive de diferença. E isso eu até posso chamar de discriminação, porque discriminar é fazer diferença entre um e outro, né? Então, para mim, fizeram discriminação. É isso aí, gente. Eu vim aqui no super e meu carro está aqui. Estou aqui no estacionamento. Um beijo para todo mundo.